Olá! Parashá Matot Umaseh se inicia com o tema das leis dos juramentos e das promessas. E, se vocês prestarem bem atenção, Deus pede para Moshe Rabbeinu passar aos presidentes das tribos e depois passar para Am Israel. A Torá é para todos, mas diz Rashi, no seu comentário inicial da Parashá, que Moshe Rabbeinu deu kavod, deu honraria para os presidentes das tribos de ouvirem e estudarem primeiramente, ou seja, em primeira mão, avant-première para os presidentes sobre essas questões envolvendo juramento e promessas e depois para todo o Am Israel. Penso eu que aqui tem uma mensagem da Sagrada Torá. Diz Rashi, ainda, não é só as leis dos juramentos e a lei das promessas que deve ser ensinado primeiro aos presidentes e depois para o povo judeu. Todas as 613 mitzvot foram transmitidas desta forma. Primeiro para os líderes e depois para os comandados, os liderados. E eu acho que é óbvio que primeiro os líderes precisam internalizar os valores e as normas, porque caso contrário, se eles não derem um exemplo, haverá uma dicotomia e aí grandes chances do insucesso, do fracasso. Não faz muito tempo, a Torá nos ensinou o que aconteceu com os 12 espiões que Moshe enviou. 10 deles, que eram presidentes das suas respectivas tribos, Rashei Bnei Israel Hema, foram em contra a direção da Torá, de Moshe, do desejo divino e, incrível, conseguiram influenciar todo o povo a chorar pelo destino de ir à Terra Prometida. Korah também era um líder da tribo de Levi, primo de Moshe Rabbeinu. Conseguiu fazer uma rebelião, reuniu 250 pessoas. O que ele queria? Ele queria ir em contra a Moshe Rabbeinu. Ora, o que mostra aqui? Se eu tenho presidentes, líderes que possam reproduzir a mensagem correta da Torá, se eu tenho líderes e presidentes que possam ser um formador de opinião, que possa sentar nas poltronas da sinagoga, que possam sentar nas poltronas da Yeshivá, do Bet Midrash, eu tenho que falar com eles primeiro, depois com os demais membros. Essa foi a razão pela qual Rashi falou, olha, tinha que falar primeiro com os presidentes e depois falar com os demais membros de Am Israel. E a Torá, ela fala uma coisa que é muito importante. Ela usa o termo Rashei Hamatot. O que quer dizer Rashei Hamatot? Né? Que, na verdade, Rashei é Rosh. Mate significa bengala. Uma pessoa que anda de bengala, geralmente são pessoas já experientes, humildes, já sabe que não vale a pena ser orgulhosos. Rashei Hamatot significa que cada presidente precisa saber que ele é o líder e não é porque ele é o líder, ele se dá o direito de ser arrogante. Ao contrário, como uma bengala, matê. Rashei Matot, cabeça da tribo. Vocês sabem que a cabeça cuida de toda a saúde do organismo.
Se a cabeça da tribo está boa, a tribo estará boa. Moshe Rabbeinu fez corretamente um ensinamento importante para todos nós. Eu penso que Matê também é família. Então não é só presidente de tribo, não só presidente de sinagogas, não só presidente de escola, também chefe de família. Todos nós somos, de uma forma ou de outra, responsáveis e somos denominados cabeça. A cabeça determinará a saúde dos demais membros. E por isso, não podemos seguir e não deixar de apontar quando os presidentes das grandes nações fazem o que fazem, falam o que falam, escrevem o que escrevem. Por quê? Porque isso terá repercussão. Isso terá consequências. Pessoas aprenderão o bem ou o mal. Cada um é responsável. Ser líder de uma família, ser chefe de uma nação, ser presidente de uma instituição, de uma organização, de uma escola, de uma universidade, de uma ONG, de uma fábrica ou de uma empresa, repercute tudo que ele fala, tudo que ele faz para os seus comandados. E por isso, a Torá falou, comece falando com a liderança. Porque se a liderança não dar o exemplo, como os liderados seguirão a missão que você quer? Fica ainda para explicar no início dessa paraxá por que justamente na lei de juramentos e promessas trouxe esse ensinamento à Torá, ensinando que todos os demais 613 mitzvot são assim. Primeiro o presidente, primeiro os líderes, depois os liderados. Mas por que escolheu, então, justamente a lei das promessas e dos juramentos? Penso eu que são exatamente o primeiro passo para se dar o bom exemplo é não prometer à toa, não jurar em vão, não falar e não fazer, não falar uma coisa e fazer outra. O líder começa já impactando a sua nação pelo que fala ou pelo que falou e deixou de fazer. Ou falar que vai fazer algo que não é para o bem. Portanto, hoje eu tenho a tranquilidade de dizer o que a Torá está falando para mim, para você, para os líderes do nosso país, para os líderes de Israel, para os líderes das nações árabes, para os líderes da Europa, para os líderes da América do Sul, para os líderes da América do Norte. Todos, sem nenhuma exceção, são líderes, são chefes de Estado, são presidentes, ou da iniciativa privada, ou de um Estado, ou de uma repartição pública. Todos nós temos que cuidar com o que falamos, com o que fazemos, porque é como jogar uma pedra e as ondas vão crescendo, 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 crescendo. Um líder tem essa capacidade. Os espiões e a congregação de Cora ficam no nosso retrovisor, porque nós somos responsáveis pelo que nós vamos transmitir aos nossos liderados. Pensa nisso. Shabbat Shalom Umevorach.